Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, eu sou o Henrique Mioto, esse é o canal Dio é Vitino, Deus está próximo. Hoje, na festa de Santo Agostinho, eu quero iniciar uma sequência de vídeos falando sobre Agostinho, falando sobre a sua vida, sobre a sua obra, meditando com vocês o pouco que eu sei de Agostinho, partilhando com vocês, porque provavelmente vocês terão coisas para acrescentar naquilo que eu conheço, para que eu possa saber mais também. Eu quero saber de vocês aquilo que vocês sabem sobre Santo Agostinho, que possa ser um momento também de aprofundamento, de estudo junto. Porque quando a gente estuda a vida de um homem como Agostinho, essa vida, estudada por nós, nos aproxima do Senhor. Por quê? Porque a história de um santo é a história da experiência que ele viveu com Deus. A história de um santo, ela é a encarnação de uma experiência profunda com o Senhor. É a divinização do homem. Porque essa experiência do verbo que se fez carne é a de abrir as portas da nossa vida terrena para uma vida do céu. E Agostinho é esse homem que traduz para nós a experiência divina. Ele consegue, com a sua capacidade, que é dom de Deus, expor para nós aquilo que é a experiência de uma profundidade com o Senhor. Agostinho nasce no ano de 354. No ano de 391, né, quando ele tem 37 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote. Eu estou pulando a vida de Agostinho, por quê? Porque eu quero falar para vocês em que momento ele escreve as confissões. Então, em 391, ele foi ordenado sacerdote. Ele vive por 4 anos como padre, e em 395 ele é ordenado bispo. Bispo auxiliar, que era uma coisa que não acontecia normalmente. É como se Agostinho ele começa com essa experiência de um bispo auxiliar. Por quê? O bispo da época, quando ele conheceu Agostinho, porque, não sei se vocês sabem, Agostinho estava participando da missa, né, recém-convertido. Então, Agostinho ele se converte em 386, 387 ele é batizado. Então imaginem, em 391 ele é ordenado bispo. Então de 387 a 91 a gente está falando ali de 4 anos de experiência cristã. Ele volta, ele estava, né, na Itália, no norte da Itália, em Milão, e ele volta a viver na África, no norte da África. Ali ele está participando da missa e o bispo, durante a missa, fala: eu quero ordenar um novo padre. O que vocês acham? Me indiquem uma pessoa. E é durante a missa que as pessoas, toda a comunidade, né, católica na missa, pega Agostinho e fala: é esse homem aqui que a gente quer que você, bispo, possa ordenar como sacerdote para nós. E Agostinho começa a chorar, porque ele não se sente digno de ser ordenado sacerdote. O bispo acolhe
acolhe a solicitação do povo e ordena Agostinho. Ele é ordenado padre. E é uma coisa interessante que o bispo Valeriano, ele compreende que Agostinho tem uma capacidade fantástica de falar, de expor as coisas de Deus. Porque Agostinho, antes da conversão, é um professor de retórica. Ele tinha uma grande capacidade de expor as coisas. Aí Agostinho, o que acontece? O bispo começa, na sua missa, a colocar Agostinho para pregar. Agostinho que faz a homilia. E era uma coisa que não acontecia. Tanto que esse bispo foi criticado por outros bispos de outras dioceses, dizendo, mas como um bispo coloca um padre para fazer a homilia no seu lugar? Porque Agostinho, olha a humildade desse bispo de compreender que aquele padre tinha uma capacidade maior do que ele de poder expor a palavra de Deus. Claro, esse bispo, ele era grego, ele não conhecia muito a língua, o latim, então Agostinho conhecia bastante, porque o norte da África era romano, então a língua era o latim, e Agostinho começa a pregar. E é interessante que o bispo não deixa Agostinho sair da diocese, porque acontecia muito isso. Quando uma diocese ela era vacante, não tinha mais o bispo, corria-se o risco de, se Agostinho fosse fazer uma pregação em uma outra diocese, porque ele era convidado para ir em outros lugares, o bispo não deixava ele ir, porque se acontecesse que Agostinho estando naquela diocese, que vai que o bispo morre enquanto o Agostinho está ali, e aí querem ordenar Agostinho como bispo, o bispo Valeriano ia perder o seu padre, porque na mente de Valeriano, assim que ele morresse, Agostinho ia ser o bispo daquela diocese, de Hipona. Tanto que Valeriano faz de tudo para ordenar Agostinho antes mesmo da sua morte. E faz com que Agostinho seja o seu bispo auxiliar. Então, é uma outra coisa que foi introduzida com Agostinho. Agostinho ficou por 2 anos como bispo auxiliar de Valeriano. Depois da morte de Valeriano, ele assume a diocese de Hipona. Então, Agostinho escreve as confissões, ele foi ordenado bispo em 395. Agostinho, em 397, então 2 anos depois de bispo, é quando ele assume realmente a diocese de Hipona, ele começa a escrever as confissões. E ele termina as confissões em 401. Então, ele levou ali em torno de 4, 5 anos para escrever essa obra, que é uma das obras, se não a obra mais conhecida de Agostinho. Não vou dizer que é a principal, porque os grandes estudiosos de Agostinho dizem que a principal é a Cidade de Deus, mas é a mais conhecida. Sem dúvida alguma, Confissões é a mais conhecida obra de Agostinho. Então, Agostinho, podemos imaginar, recém-bispo, ele escreve as confissões, ele expõe às suas ovelhas, ao seu povo, aquilo que ele viveu, os pecados que ele cometeu, mas Agostinho não está preocupado de dizer, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Estou dizendo, como uma grande celebridade, vai lá e começa a falar dos seus pecados. Não é essa a motivação de Agostinho. A motivação de Agostinho é olhar para o seu passado e lá no seu passado enxergar Deus que estava já trabalhando. Deus que estava moldando toda a sua experiência. Compreender, porque esse é um grande pensamento agostiniano, compreender que Deus é capaz de extrair o bem de um mal. É capaz de uma coisa ruim que aconteceu na sua vida, Deus transformar aquilo em um bem. Mas para isso precisa que esse homem, né, se abra à graça de Deus. Por isso Agostinho escreve, né? Então a gente está falando de um homem que está ali
em torno aos seus 42, 45 anos de idade e está dizendo: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Então Agostinho procurava o Senhor. Por quê? Porque Agostinho sempre desejou, sempre, no sentido que, desde que ele começou a tomar consciência das coisas, ele buscava a verdade, ele queria saber o que era realmente a verdade. Claro, ele procurou o Senhor por vias erradas. E ele está dizendo: eu te procurava do lado de fora, mas tu estava dentro de mim. Essa é a experiência grande, a experiência agostiniana. É olhar para dentro de si, para ver que Deus que nos criou é o centro, é a essência da nossa vida, e conhecendo esse Deus, conhecer a nós mesmos. Então, nos próximos vídeos, nas próximas meditações, reflexões que vamos fazer, vamos retomar sempre essa questão. Então, a base para a gente poder ler Santo Agostinho é compreender que, para Agostinho, conhecer a si mesmo, que esse é o norte da grande filosofia clássica, né? Se a gente vai pensar em Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Mas para Agostinho, conhecer a si mesmo, primeiro de tudo, precisa conhecer o Senhor. Porque o único que pode nos revelar quem nós somos realmente é a verdade. Isto é, Jesus Cristo, o Verbo feito carne. Somente Deus pode nos revelar quem nós somos realmente. Por isso, nessa festa de Santo Agostinho, vamos pedir essa graça para Deus, através da intercessão de Agostinho, de, conhecendo ao Senhor, fazendo um esforço de nos abrirmos a conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos, realmente sermos felizes, realmente vivermos em paz. Mesmo com todas as tribulações que poderemos viver em torno de nós, a paz é algo que permanece, porque quando eu conheço a Deus, conheço a mim mesmo, a paz ela se torna perene na minha vida. E claro, esse conhecimento ele vai durar toda a nossa vida. Eu não posso dizer hoje, com toda certeza, eu conheço a Jesus Cristo, porque eu conheço uma pequena parte de Jesus. E essa pequena parte de Jesus faz com que eu conheça uma pequena parte do Henrique. E quanto mais cresce o meu conhecimento de Jesus, mais crescerá o conhecimento do Henrique. E crescendo esse conhecimento, eu serei uma pessoa sábia, porque serei semelhante à sabedoria de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Te agradeço por ter permanecido até esse momento aqui no vídeo. Te convido a se inscrever no nosso canal, Dio é Vitino, deixar o teu like, o teu dislike, fazer o teu comentário, para que nos próximos vídeos, juntos, podermos meditar a vida de Agostinho, mas não só a sua vida em si, a vida de Jesus Cristo na vida de Agostinho. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.